Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero falar um assunto de extrema importância. Um assunto que precisamos prestar atenção. Um assunto que precisamos estar atento. Porque isso tem a ver com a nossa jornada cristã. Bom dia, André. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Irla. Deus abençoe vocês. Queridos, é um assunto que a gente precisa estar atento. A gente precisa observar com muito carinho, entendimento e sabedoria. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Por que eu coloquei esse tema nesse devocional, nessa mensagem que Deus colocou no meu coração? Nós temos um perigo muito grande de acharmos que somos autossuficientes, achar que temos a capacidade de resolver todas as coisas, achar que somos super-homens ou super-mulheres. E isso é um perigo. Isso é um perigo, achar que damos conta do recado. E na verdade, queridos, a gente precisa ficar muito atento em reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. Precisamos olhar para nós e perceber que não somos tudo isso que achamos. Mas veja bem, eu sei que eu estou falando com pessoas adultas aqui, ok? Claro que você tem que se olhar e ver que você sim é capaz, que você sim é um homem, uma mulher que tem responsabilidades, que tem sabedoria, que tem conhecimento, pessoas experientes que passaram coisas na vida, mas isso tudo perde o valor. Bom dia, Karina. Seja bem-vinda, querida. Isso tudo perde o valor se for centralizado em nós mesmos. Precisamos aprender a depender de Deus, porque sem Deus, querido, nada somos. Sem Deus, nada conseguimos realizar. Você e eu já sabemos onde chegaremos sem Deus. Quantas coisas já passamos, quantas coisas já vivemos, porque não dependemos de Deus. Tentamos viver por nossa própria conta, tentamos viver pela nossa própria força, tentamos viver por aquilo que achamos, e a gente sabe onde paramos por causa disso. Sabe, queridos, muitas coisas que vivemos hoje e colhemos hoje é fruto de decisões e escolhas que fizemos sem Deus. Sem Deus. Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje, uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, é que precisamos urgentemente aprender a depender de Deus para tudo. Sabe, só acordamos hoje por causa da vontade de Deus. Só estamos de pé hoje porque Deus assim o quis. Então o acordar já é uma dependência. E queridos, é muito bom, é muito seguro depender de Deus na nossa vida. Precisamos aprender. Se você ainda não depende de Deus, hoje eu quero que você saia desse devocional completamente dependente do Criador dos céus e da terra, daquele que te fez, daquele que te conhece profundamente.
É maravilhoso estar nas mãos de Deus. É maravilhoso entender que tudo que fazemos, só fazemos por causa de Deus. E eu quero começar esse devocional contando a experiência de um homem que vocês já conhecem, que é o apóstolo Paulo. Sabe, queridos, é um perigo quando confiamos na nossa própria sabedoria. É um perigo quando confiamos somente naquilo que conhecemos, na nossa experiência, nos nossos recursos. É um perigo. Porque quando o calo aperta, quando entramos no vale da sombra da morte, quando existe a escuridão na nossa vida, queridos, não são os recursos que temos, não são os conhecimentos que temos, não é a sabedoria que temos, não é a nossa autossuficiência que vai nos livrar dessas coisas, mas sim o poder de Deus que opera em nós. Sim, a dependência que temos em Deus. Por isso que muitas pessoas vêm para o Senhor não pelo amor, mas pela dor. Há pouco tempo atrás eu acho que isso faz uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. Eu estava na igreja, eu acho que era um culto de quinta-feira ou domingo de manhã, eu não lembro. Eu acho que foi domingo de manhã. E eu estava ali na porta da igreja, conversando com algumas pessoas, o culto ainda ia começar, as pessoas estavam chegando. De repente chegou um rapaz, que já não vinha na igreja há muito tempo. Há muito tempo. Ele frequentava a igreja, ele era membro da igreja. Todo domingo ele estava lá. Mas fazia muito tempo que ele não ia. Eu vejo ele entrando na igreja, ele vai entrando e ele vem na minha direção. E eu percebo que ele está meio cabisbaixo, meio triste. E ele diz uma frase para mim. Ele diz assim: pastor Fernando, se não é pelo amor, a gente volta pela dor. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, Deus traz de volta. E já me coloquei à disposição dele. Eu falei: se você quiser conversar depois do culto, quiser bater um papo, eu estou à disposição, viu? Me procura depois do culto, no final a gente conversa um pouco. Ou seja, depois que eu conversei com ele, no final do culto, eu percebi que tudo na vida dele estava dando errado. E ele contou que ele saiu da igreja, ficou um tempo afastado, porque ele começou a dar tudo certo. Estava tudo bem. Ou seja, ele começou a confiar nele mesmo. E quando ele viu que o negócio não era por aí, quando o negócio estava feio, ele voltou. Graças a Deus ele está lá até agora, até hoje. Continua firme. Mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E precisamos urgentemente aprender a depender de Deus. E a história do apóstolo Paulo nos relata muito isso. Eu quero começar esse devocional lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10 diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você. Em outras versões, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos que recebo, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco,
é que sou forte. Queridos, Paulo era um fariseu poderoso, estudado naquela época, respeitado por todos, temidos por todos, temidos pelos cristãos. Mas Jesus tocou nele. Jesus fez ele passar por uma experiência. Vocês conhecem a história de Paulo. Ele vai perseguir os cristãos e ele vai pela estrada de Damasco, e naquela estrada ele tem um encontro real, genuíno com Cristo, e a história da sua vida é mudada. Por isso que eu falo, todos nós precisamos ter a nossa estrada de Damasco. Todos nós precisamos passar pela estrada de Damasco para ter um encontro genuíno com Deus, para saber que somos completamente dependentes dele, para entender que a graça dele é suficiente na nossa vida. Paulo foi transformado. Ele foi transformado num homem que começou a ser perseguido pelos seus amigos. Diante dessa transformação de Paulo, podemos dizer que Paulo se converteu. E nesse processo de conversão, ele entendeu que os recursos dele não iam resolver nada, que a posição dele como um grande fariseu, um homem respeitado no ambiente que ele vivia, não ia adiantar nada. Que de repente a riqueza que ele tinha como fariseu não ia adiantar nada. O grande conhecimento que ele tinha das Escrituras, da palavra, não ia resultar em nada nesse momento. E ele entendeu que ele tinha que ser completamente dependente daquele homem que ele encontrou na estrada de Damasco, Jesus Cristo. E Paulo teve uma visão diferente dele. Eu de repente estou falando com pessoas aqui, eu sempre digo isso, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida. Algumas pessoas que estão online aqui eu conheço um pouco, mas a grande maioria eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, não conheço os seus recursos, o que você sabe, o que você não sabe, a sua experiência, o seu gabarito, vamos dizer assim. Mas eu quero que você olhe para você nesse momento e entenda que isso tudo, sem a dependência de Deus, não vai adiantar para nada. Paulo entendeu isso. Olha o que Paulo escreve quando ele está um homem maduro, quando ele começa a entender da dependência dele em relação a Jesus Cristo. Olha o que ele escreve para os crentes em Filipo, para a igreja dos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 11. Olha o que Paulo escreve, presta atenção. Palavras de um homem que era fariseu, cheio de conhecimento, muito respeitado entre os seus ali, muito respeitado em Jerusalém, muito respeitado em Roma, um homem de alto escalão do poder. Na estrada de Damasco, ele caiu do cavalo, literalmente. E ele escreve isso aos crentes em Filipo, quando ele escreve sua carta à igreja de Filipenses, capítulo 3, em versículo 4 em diante, diz assim: palavras de Paulo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para confiar em mim. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, ele diz, eu tinha tudo para confiar em mim mesmo, no meu poder, na minha autoridade. Ele diz, se alguém tem razões para confiar em você mesmo, ainda mais eu, porque eu fui circuncidado no 8º dia de vida, eu pertencia ao povo de Israel, era da tribo de Benjamim, eu era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo eu era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível, ou seja, eu era o cara.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Resumindo, ele está dizendo, eu era o cara. Eu fui circuncidado no oitavo dia de vida, como mandava a lei de Moisés. Eu era pertencente a um povo de Israel. Eu era da tribo de Benjamim. Eu era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu perseguia aqueles cristãos que se diziam, um bambambam, se diziam verdadeiros homens de Deus. Quanto à justiça, da lei, eu era irrepreensível. Agora Paulo continua. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Olha isso, gente. Olha o que Paulo está dizendo. Isso tudo que para mim era lucro. Era lucro. Era onde eu me gabava, era onde eu me sustentava. Passei a considerar isso tudo perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, cuja causa perdi todas essas coisas. E eu as considero como esterco, olha isso. Eu a considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado por Ele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé a Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. E eu, Paulo, quero conhecer a Cristo, quero conhecer o poder da ressurreição, quero conhecer a participação dos sofrimentos de Cristo, tornando-me um com Ele, um em sua morte, um em sua ressurreição. Olha o que Paulo, de uma forma muito madura, entendendo que tudo aquilo que ele era, ele considerou perda e falou, eu dependo de Cristo. Resumindo, o que Paulo disse aos Filipenses foi, eu dependo de Cristo. Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, todos os ensinamentos que eu tive, todo o gabarito de homem fariseu respeitado, isso tudo eu considero esterco. Aí você está falando aí do outro lado de repente, nossa pastor, que radical. Queridos, ele foi radical, porque ele se conhecia, ele sabia a sua fraqueza. Se ele não cortasse o mal pela raiz, ele ia começar a se vangloriar pelas experiências que ele começou a ter com Cristo. Lembra o primeiro versículo que lemos no início? Que foi dado um espinho na carne por causa das visões que ele teve, sabe? A Bíblia não fala, mas os historiadores, os teólogos, dizem que Paulo subiu ao terceiro céu. Ele teve uma visão do paraíso. Ele teve uma visão magnífica da eternidade. E quando Deus trouxe ele de volta, fez questão de colocar um espinho na carne dele, dizendo o seguinte: ei, Paulo, menos. Você foi escolhido por mim, sim. Você viu coisas que ninguém viu, mas, cara, menos. Ponha-se no seu lugar. Porque Deus sabia quem era Paulo. Paulo também sabia quem ele era. E Deus colocou um espinho na carne dele, permitiu um espinho na carne dele, dizendo o seguinte: ei, cara, a minha graça te basta para você viver, para você conquistar, para você realizar. Como se Deus estivesse dizendo para ele: ei, você depende de mim agora para tudo. Sabe, queridos,
que possamos ter essa dependência. Claro, as experiências que temos, aquilo que aprendemos, os ensinamentos que temos que levar em prática, temos que levar em conta, mas não faça disso a razão principal. Eu e você precisamos ser completamente dependentes de Cristo. E diante disso tudo surge uma pergunta: qual é o segredo de Paulo? Como ele conseguiu viver assim? Como ele conseguiu depender completamente de Deus? Por que ele não se abalava com as coisas ruins que aconteciam na vida dele? E olha que Paulo foi perseguido, foi apedrejado, foi jurado de morte, passou fome, passou frio. Paulo passou tudo que um homem poderia ter passado. Aí você vai falar: nossa, pastor, mas ele não era dependente de Deus? Ei, entenda uma coisa, uma vida com Deus não significa ausência de aflições. Uma vida com Deus significa vencer todas elas. O próprio Senhor disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Vida com Deus não significa ausência de conflito. Se você acha que uma vida com Deus você não vai mais passar por problema, desculpe eu te decepcionar, mas você vai. Você vai passar por lutas, você vai passar por problemas. A questão é que você vai encarar todas elas hoje de forma diferente. Mesmo diante de todas as circunstâncias da vida, você vai estar em paz, porque em Cristo nós temos essa paz que excede todo entendimento. Então, como é que Paulo conseguiu vencer todas essas coisas? Como é que Paulo conseguiu hoje ser o maior responsável pela propagação do Evangelho? Sabe por que a Bíblia, por que a palavra de Deus chegou até a mim e até a você? Por causa de Paulo. Os discípulos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus, Pedro, João, Mateus, esses discípulos, Tiago, eles andaram com Jesus, eles se tornaram testemunhas oculares. Por isso eles são chamados de apóstolos. E eu quero abrir um parênteses aqui só para você entender isso. Vocês estão comigo? Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender o seguinte: apóstolo é uma nomenclatura, é um nome dado somente para aqueles que viveram com Cristo, andaram com Jesus, se tornaram testemunhas oculares. Então, se alguém virar para você e falar: eu sou o apóstolo fulano de tal, isso não existe. Um dia falaram isso para mim. É interessante como as pessoas colocam, vamos dizer assim, o cargo no nome. Você já viu uma pessoa quando vai se apresentar para você e tudo, você fala: oi, tudo bem, qual é o seu nome? Ah, eu sou o pastor fulano de tal. Não. Se perguntarem para mim qual é o meu nome é Fernando. Ah, qual é a sua função aqui na igreja? Eu sou um pastor aqui, auxiliar na igreja. Pastor não é título, é estilo de vida. Você sabia disso? Pastor é um estilo de vida. A minha vida mudou. Hoje a minha vida é uma vida pastoral. O que é uma vida pastoral? Cuidar de pessoas, andar com pessoas, amar pessoas, servir pessoas. Isso é uma vida pastoral. Então, queridos, a palavra apóstolo é para aqueles que andaram com Jesus Cristo. Então, um dia eu falei isso, a pessoa veio me cumprimentar na igreja uma vez. Ah, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Fernando. E o seu? Ah, eu sou o apóstolo, acho que era William. Sou o apóstolo William. Eu falei: ah, você andou com Jesus? Ele ficou branco na minha frente. Ele ficou branco. Geralmente, vergonha, a gente fica vermelho, né? Eu acho que ele tomou um susto, ele não esperava ouvir isso. Eu falei: ah, então você andou com Jesus?
Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então aqueles homens, aqueles 12, eram apóstolos. Aí você vai falar, nossa, mas então Paulo não era apóstolo. Paulo não andou com Jesus. Mas Paulo viveu experiências com Jesus. Por exemplo, como é que você acha que Paulo aprendeu o Evangelho? Eu não sei se você já viu, existe na carta de Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, a segunda carta de Paulo, Paulo vai ministrar a ceia do Senhor. E ele diz assim, como eu recebi do Senhor, eu vos também digo. Muitas pessoas afirmam, inclusive historiadores e teólogos de grandes nomes no meio cristão, que todo dia Jesus Cristo visitava Paulo, onde Paulo estava, ensinava para ele sobre o reino de Deus. Então Paulo teve uma experiência muito profunda com Jesus, e Jesus o chamava de apóstolo. Então isso é um caso singular. E o que eu quero dizer é o seguinte, esse Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Nós temos as cartas de Paulo, que completam o Novo Testamento. E Paulo foi separado para pregar para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Então os apóstolos, todos eles pregavam para os judeus. Pedro pregava para os judeus, João pregava para os judeus, Marcos, Mateus, Tiago, Filipe, Bartolomeu, todos eles propagavam a palavra de Deus na nação judaica. Paulo foi separado por Jesus ali na estrada de Damasco para pregar para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, aqueles que não são judeus. Por isso a Bíblia chegou até nós, graças a Paulo. Por isso que a palavra de Deus chegou até os gentios, aqueles que não eram judeus. E nós que não somos judeus somos considerados também gentios. Então Paulo foi um homem extremamente usado por Deus para chegar até nós. Agora, de uma forma muito clara, muito objetiva, eu quero compartilhar com vocês como Paulo aprendeu a depender de Deus. Ao ponto dele escrever para Gálatas, a igreja de Gálatas escreveu o seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo que vive em mim. Olha isso. A vida que agora vivo no corpo, essa vida que eu vivo aqui na carne, no corpo, hoje, essa vida que eu tenho, é isso que ele está dizendo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, pela fé em Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, agora eu fui crucificado com Cristo. Agora eu sou dependente dele, agora eu dependo da crucificação, eu dependo da ressurreição, eu dependo da graça, eu dependo dessa minha fé. Então essa vida que eu levo hoje, ele está falando isso para o Gálatas. Nessa vida que eu levo hoje, nesse corpo que eu levo hoje, eu levo e vivo pela fé em Cristo. Então enquanto eu estou nesse mundo de corpo, de carne, vivendo nesse mundo, eu vivo com fé em Jesus Cristo. Porque não sou eu mais que vivo, é Ele que vive em mim. Ou seja, eu sou completamente dependente dEle. Ele que me amou e se entregou por mim. Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. Em tudo. E diante dessa passagem que lemos, de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, que foi o início do nosso devocional, eu separei 4 coisas que vão
nos ensinar, que vão nos ajudar a depender de Deus. Queridos, se você tiver aí com papel e caneta, anote. Se você tiver como anotar isso, anote. É de extrema importância. 4 coisas que vão nos ajudar a entender e a depender de Deus em nossas vidas. Não somos super-homens. Não somos super-mulheres. Precisamos aprender a depender de Deus para tudo. Como Paulo. Queridos, se a gente pegar as nossas experiências, se a gente pegar coisas que vivemos, sabedoria, perto de Paulo, você sabia que Paulo falava, se eu não me engano, 6 ou 7 idiomas, era um homem extremamente culto, falava grego, falava hebraico, falava aramaico, depois ele foi conhecendo outros, avançando, foi aprendendo outras línguas ali, dialetos no caso, né? Paulo foi o único homem que recebeu todos os dons de Deus. Dom de profecia, dom de visão, dom de cura, dom de línguas. Paulo foi o único homem que recebeu todos os dons de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele dependia de Deus para tudo. E de forma bem clara e objetiva, eu quero compartilhar com vocês 4 coisas que eu aprendi lendo esse texto de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, que lemos. Eu quero compartilhar coisas que vão nos ajudar a depender de Deus. Primeira coisa, entenda o seguinte: os espinhos que temos nos levam a depender de Deus. Os sofrimentos que passamos, as lutas que vivemos, nos levam a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 que lemos diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, ou seja, ele foi ao terceiro céu, ele viu o paraíso, ele viu coisas grandiosas. Ele diz, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações que tive, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A fim de eu não voltar a ser o que eu era, a fim de eu não me reconhecer como um super-homem. Sabe, as lutas que enfrentamos na vida são como os espinhos. Enquanto estamos nesta terra, teremos que aprender a lidar com as lutas. Você vai falar assim, pastor, então enquanto eu estiver vivo eu vou ter luta. Sim. Algumas mais intensas, outras menos intensas, algumas numa determinada área, outras numa outra área. Precisamos aprender a lidar com elas. Às vezes nos ferimos por conta própria, é verdade, decisões erradas. E às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar. Lembra que eu falei ontem, se eu não me engano, todo sofrimento, toda luta, todos os gigantes que enfrentamos são situações pedagógicas que nos disciplinam. Você pode estar aí do outro lado dizendo, se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nós nos machuquemos com os espinhos? Eu já me fiz essa pergunta.
Se Deus é Deus, se Deus é amor, se Deus me ama, por que Ele permite que eu me machuque com os espinhos da minha vida? Por que Ele permite que sintamos dor? Sabe, queridos, a verdade é que Deus nos prefere ver tristes perto dele do que sorrindo longe da sua presença. Porque a nossa tristeza em Cristo se torna alegria. A nossa alegria no mundo, longe de Cristo, se torna dor profunda e eterna. As coisas que você vive que te causam dor em Cristo, elas serão transformadas em testemunho por Cristo. Eu vou repetir. As dores que você vive, os sofrimentos que você vive em Cristo, se transformarão em testemunho por Cristo. Todos nós temos lutas, todos nós temos os espinhos. E esses espinhos nos fazem depender de Deus. Queridos, eu sempre digo isso. Qual é o momento que você busca mais a Deus? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Qual é o momento que você ora mais? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Qual é o momento que você busca mais a presença do Senhor? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Responde para você mesmo. Qual é o momento que você lê mais a palavra de Deus? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Entendeu como Deus nos conhece? Agora entenda uma coisa. Esses espinhos que vivemos, Jesus levou com ele para a cruz. Para a cruz. Por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso que em Cristo a graça dele nos basta, que nem Paulo. Mas entenda, as dificuldades da vida, que a gente pode chamar de espinhos, nos fazem depender mais de Deus. Nos fazem depender mais de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Quando você começar a passar por dificuldades, por graus de dificuldades mais intensos, diga para você mesmo: Deus me quer mais perto dele. Deus me quer mais próximo dele. Deus me quer mais dependente dele. E aí nessa hora, a sua oração deve ser: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo. Senhor, eu não vejo saída. Mas eis-me aqui. Eis-me aqui, diante de ti. Que a tua vontade prevaleça em mim. E segue adiante. Porque esses espinhos vão te fazer viver um nível de relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Porque você se tornou um homem e uma mulher, por causa do espinho, mais dependente do Senhor. Amém? Segunda coisa, são 4 coisas, já vamos finalizar. Segunda coisa que nos fazem depender de Deus. A oração nos leva a depender de Deus. A oração nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, agora o versículo 8 que lemos, diz assim: Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. O espinho que Paulo estava vivendo fez ele rogar ao Senhor 3 vezes.
fez ele clamar ao Senhor 3 vezes. É no momento da aflição que oramos mais. É no momento da dor que oramos mais. Você já recebeu algum pedido de oração? Eu vou ser sincero agora, só para vocês entenderem essa chave que eu quero dar. Você já recebeu algum pedido de oração? Ou você já viu algum pedido de oração assim? Pastor, ora por mim. Ora por mim que eu estou bem, a minha saúde está boa. Ora por mim porque a minha empresa está voando, a minha empresa está excelente. Pastor, ora por mim porque minha família é uma bênção. Estão todos bem, estão todos felizes, alegres. Ora por mim, pastor, que eu vou fazer uma viagem agora internacional com a minha família. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Você ora por mim, pastor? Você já ouviu algum pedido de oração assim? Eu, como pastor, nunca, pelo contrário, pastor, você ora por mim? A minha vida financeira está um caos. Pastor, você ora por mim? Minha família, meu casamento, a minha casa, pastor, parece que passou um furacão. Pastor, você ora por mim? Meu filho, minha filha. A oração nos faz depender de Deus. Então, quando estamos vivendo o espinho, nós oramos mais. Nós buscamos mais. Nós dependemos mais. A oração, ela nos leva a depender. Sabe o que é uma oração? É um pedido de socorro. Sabe o que é uma oração? É um reconhecimento. É um reconhecimento de que sozinho não vamos dar conta do recado. Sabe o que é a oração? É um reconhecimento das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas impossibilidades. Por isso a gente clama. Por isso Deus diz, clama a mim e eu responderei. Clama a mim e eu responderei. Então, queridos, a oração, ela gera dependência. A oração gera dependência. Deus respondeu à oração de Paulo? Sim. Ele respondeu. Sabe, Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes Ele responde com sim, às vezes Ele responde com não, às vezes Ele responde em silêncio. Sabe, um dos motivos pelos quais temos que enfrentar os problemas, os espinhos, é que eles nos levam à oração. Sabe, antes de Jesus ser preso, o próprio Jesus, antes dele ser preso, antes dele ser açoitado e levado para a cruz, ele entrou num jardim chamado Getsêmani, o jardim da prensa. E ele orou. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 43 diz assim: E ele se afastou deles, ou seja, dos discípulos, dos apóstolos, e foi a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E disse, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortalecia. Jesus, na sua angústia, na sua dor, ele orou. O próprio Jesus Cristo dependeu de Deus, do Pai, para passar pelo jardim do Getsêmani. Querido, se ele dependia, quem dirá nós? Quem dirá nós? E que bom que a vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu por um breve momento, ressuscitou o terceiro dia, trouxe perdão, cura, libertação, transformação, salvação para mim e para você. Glória a Deus por isso.
Ainda bem que Deus não realizou o desejo de Jesus naquele momento, que era afastar dele aquele cálice. Pelo contrário, ele atendeu o segundo pedido. Mas faça contudo a tua vontade. E a vontade de Deus prevaleceu. Por isso estamos aqui hoje de pé, com vida e vida em abundância. Amém, queridos? Então ore, não pare de clamar, não pare de orar. Terceira coisa, para ir já caminhando para o final. Viver na graça de Deus nos leva a depender dele. Viver em sua graça nos leva a depender dele. O que é graça? É um favor. É uma ação que a gente não merece, porque o salário do pecado é a morte. Se a gente parar para pensar friamente, a gente merece a morte. Mas a graça de Deus, o favor de Deus repousa sobre nós. A sua vontade prevalece sobre nós. É verdade, Norimar. É verdade. Mas Deus é bom, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quer viver no poder de Deus? Reconheça a sua fraqueza. Quer viver no poder de Deus? Reconheça as suas limitações. Quer viver no poder de Deus? Reconheça sua dependência, aprenda a depender de Deus, porque é nisso que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Em você. Tudo que precisamos é desse poder, dessa graça. Ela é suficiente para nós e nos basta. A graça do Senhor nos ajuda nos momentos de fraqueza. A graça do Senhor nos mantém de pé. Hoje nós acordamos por causa da graça dele sobre nós. Hoje estamos aqui por causa da graça dele sobre nós. Que bênção, Karine. Deus te abençoe, viu? Louvado seja Deus por isso. Eu confesso que é o momento que eu mais gosto, é o momento do devocional. Para mim também é muito bom. Se apoie na graça de Deus. Viva na graça de Deus. Viva no centro da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, viver na graça é viver disponível para tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. O segredo, queridos, é estar disponível para Deus. O segredo é estar disponível para Deus em todos os momentos da sua vida. Você está no seu trabalho? Esteja disponível para Deus. Você está em casa com a sua família? Esteja disponível para Deus. Você está passeando, está viajando? Seja disponível para Deus. Você está aqui agora no devocional junto comigo? Esteja disponível para Deus. É nessa disposição que a graça dele se manifesta, que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então essa graça nos faz depender dele. Amém? E última coisa que gera dependência, que precisamos aprender a depender de Deus, é que o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Porque para viver o amor de Cristo, precisamos estar em Deus. Para viver o amor de Cristo, precisamos confiar em Deus. Para viver o amor de Cristo, precisamos viver em Deus. Porque tudo é por Ele, para Ele e com Ele. É isso mesmo, Karine. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O amor de Cristo nos fortalece. O amor de Cristo nos mantém de pé. Foi por amor que Ele se entregou por mim e por você. Isso gera uma dependência maravilhosa. É por causa desse amor que eu estou vivo. É por causa desse amor que eu estou de pé. Paulo sentia prazer nessa fraqueza, porque Paulo sabia que essa fraqueza que ele sentia, que ele vivia, fazia ele depender mais e mais de Jesus. E nós devemos ser assim. Passamos lutas, passamos problemas, mas somos felizes, estamos em paz, em paz.
Sabe, quando você entende o benefício da dependência, você quer depender de Deus todos os dias, você quer depender de Deus a todo momento. Então, os espinhos nos levam a depender de Deus, a oração nos leva a depender de Deus, viver na graça de Deus nos leva a depender dele, e o amor de Deus nos leva à dependência. Então, queridos, enfrente as batalhas da vida em Cristo, dependendo dele. Vença os obstáculos da vida nele. Ore reconhecendo que você depende dele. Clame reconhecendo que você não é capaz de resolver todas as demandas da sua vida. Ore pedindo para ele a sua graça, que é pela graça que somos salvos, é pela graça que somos sustentados. E viva o amor de Cristo plenamente, porque Cristo te ama, Jesus te ama profundamente. Nunca esqueça disso. Jesus te ama profundamente. Ele se entregou por mim e por você. Amém? Eu quero finalizar esse devocional lendo com você uma frase, que é um versículo na verdade, mas eu coloquei mais como frase. Confie no Senhor. Confie no Senhor. De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie em você mesmo. Não se apoie na sua sabedoria. Não se apoie nos seus diplomas. Não se apoie nas suas riquezas. Não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça Ele. Em tudo que você fizer, coloque o Senhor como centro. Viva uma vida cristocêntrica, onde Cristo é a centralidade da sua vida. E não viva uma vida egocêntrica, onde o eu é a centralidade da vida. Devemos viver uma vida em Cristo. Confie nele de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Entenda que dessa forma, com essa dependência plena dele, ele endireitará todos os seus caminhos. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Para tudo. Para tudo. Amém, queridos? Vamos orar, que a gente ultrapassou um pouquinho o horário hoje, né? A gente geralmente encerra um pouquinho antes das 7, mas se fez necessário ir até agora, né? Vamos orar? Vamos orar confiando que Deus é por nós e que precisamos ser completamente dependentes dele para tudo. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante de ti. Como é bom saber que ao acordar temos um Deus vivo e fiel, que nos ama, que nos protege, que nos guarda, que nos conduz a uma vida plena. Como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por esta palavra que nos diz que realmente precisamos depender do Senhor. Ah, Senhor, o que seria de nós sem a tua presença? O que seria de nós sem o teu amor, sem a sua entrega? Ah, Pai, te amamos, Senhor. Por isso estamos aqui diante da tua presença, aprendendo através da tua palavra que precisamos realmente depender de ti para tudo. Precisamos depender do Senhor. E que os sofrimentos que vivemos, os desafios que vivemos, as lutas que travamos, seja exatamente para reconhecermos que precisamos do Senhor. Porque é através dela que buscamos o Senhor, é através das lutas que estamos mais próximos. Por isso, Pai, nos ajuda a vencer cada obstáculo. Nos ajuda a reconhecer que todos os espinhos que ultrapassamos e vivemos é para estar mais perto do Senhor. É para reconhecer que dependemos completamente
da tua graça, do teu favor e do teu amor sobre nós. Por isso, Pai, que possamos atravessar os desertos da vida com o nosso coração cheio de paz, cheio de alegria, entendendo que tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um plano de Deus, do Senhor para nós. Que possamos nos alegrar, independente das circunstâncias da vida. Obrigado, Pai, por nos ensinar que a oração é um veículo de dependência, que precisamos estar sempre atentos, orando, clamando pelo Senhor, porque a oração transforma, a oração tem poder. O próprio Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, orava. Quem somos nós para não orar, Senhor? Por isso, escuta o nosso clamor, atende o nosso clamor, esteja realmente, Senhor, conosco, com os teus ouvidos inclinados à nossa voz, e toda vez que nós orarmos, que o Senhor venha trazendo alívio, refrigério na nossa alma, em nome de Jesus. Que possamos verdadeiramente, Pai, te amar como o Senhor nos ama profundamente, sem questionar, mas viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que estão online comigo agora. Pai, abre as janelas dos céus e derrama sobre eles graça, favor, unção, que eles possam ser tocados agora pelo Teu Espírito, renovados pela Tua presença. Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade na vida deles, na casa deles, nos filhos, nos trabalhos, caia por terra agora em nome de Jesus, e que eles sejam cheios da Tua presença, e que eles possam avançar cada vez mais, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Os abençoa, que eles possam ser completamente dependentes do Senhor para tudo, porque é bom demais estar em Tuas mãos, dependendo total da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor sobre nós. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa, que esta palavra seja uma palavra de vida, de despertamento para cada um deles, e que possamos viver plenamente na Tua presença. Obrigado por este dia, por esta manhã, por este momento. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que esta palavra possa ser uma palavra de refrigério, de alento, de conforto e de alerta, para que você e eu possamos realmente depender do Senhor para tudo. Amém?